Oi, Tudo bem com tudo bem? Quanto você? tempo? Que Quanto, esquisito, né, a gente? Porque quanto geralmente, né? tempo? Quanto tempo, né? A gente geralmente fala assim, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite, né? Mas eu não sei como é que a gente faz nessas horas, hein? Quem tá assistindo a gente, ajuda aí. Como é que você quer ser recebido no Instagram do Sobre-Humanos, Guilherme? Muito obrigada, Gi. Como eu gostaria de ser recebido? Ah, não sei, ó, você achar que é legal falar aí. Ju tá aí também, da Supermed. Então, gente, eu vou te apresentar, né, Guilherme? Porque Tá bom, me depois as pessoas apresenta. verão no IGTV, né? E a gente está aí com nosso aumento de audiência, nosso canal no YouTube. Estamos com mais de 640 inscritos. Inscrevam-se lá, quem ainda não se inscreveu. E a live vai para lá. A Tati disse que tá com saudade de você, olha só, né? Amiga, só tá com saudade de você, de mim não tá com saudade, não. Ah, também tô com saudade da Tati. Oi, Tati. Tô vendo Então, aqui gente, a pra gente vai tá. conversar. Tá? Ele tá aqui conversando com as pessoas. Ó, isso aí, obrigada, a Agatha me ajudou. A gente, esse é meu cônjuge, né? Guilherme, meu consagrado, meu cônjuge. A gente se conheceu no colégio, trabalhando com redação, e aqui estamos, dividindo o nosso contra-cheque. Na verdade, ele, né? Porque eu já falei que eu sou uma microempresária no momento. E a gente vai falar sobre essa banca. Oi, Yasmin, tudo bem? O pessoal tá dando oi. A gente vai conversar um pouquinho, né, Gui, sobre essa banca. A gente vai salvar a live. Todas as lives ficam salvas, tá? No nosso IGTV. A gente vai falar um pouco sobre essa banca, né, da qual a gente gosta, da casa de onde a gente também saiu, né, Guilherme? Embora fizemos letras na UERJ, mas não nos conhecemos na UERJ. Eu nunca tinha visto o Guilherme, acho que o Guilherme também nunca tinha me visto na UERJ, né? Não. Ele tá se fazendo sério, gente. Ele tá assim, não. Não, tô sério, tô ouvindo. Enfim. E a gente conversa muito em casa, né, gente? Os dois dão aula de redação, é óbvio que a gente troca material, a gente conversa, a gente tem percepções parecidas, mas nem sempre tão parecidas. Babi gosta dessa parte, ela queria que a gente trouxesse os debates, porque a gente não concorda, né, com todas as coisas, né, Guilherme? A gente tem as nossas divergências de posicionamento, acho que normal, eu sou uma pessoa, ele é outra, embora a Igreja Católica diga que somos uma só carne, a gente pensa de maneira diferente, então vai ter caminhos que eu vou seguir de um jeito, o Guilherme vai seguir de outro, mas hoje a gente está aqui para tentar dividir conhecimento, né? E dividir com vocês, principalmente, né, Guilherme? É verdade. Muitos alunos perguntam, é uma curiosidade recorrente, porque alguns alunos sabem que nós somos casados e perguntam: ah, vocês conversam de redação? A gente conversa, entre muitas outras coisas, sobre redação. E de fato a gente não concorda. Geralmente eu não falo muito sobre a gente não concordar, porque às vezes acham, mas aí como é que pode ter duas visões? Elas existem, né? De fato. Acho que a finalidade acaba sendo a mesma, mas são métodos diferentes, né? Abordagens diferentes, leituras diferentes também. Né? Nós não lemos as mesmas coisas. Algumas são em comum, né? Mas não lemos exatamente a mesma coisa. Você é muito mais à esquerda que eu, por exemplo. Começou. A gente começou. Ela fica irritada Daqui a quando eu falo. pouco. Daqui a pouco tu vai me chamar de quê? Que tu chama para os meus amigos da igreja. Ele fala para os meus amigos da igreja. A Juliana é anarquista, com certeza. Acho que tem essa trajetória de leitura, até já que você começou daí, né, Gui? Hoje eu estava. Ontem, hoje é sexta, né? Ontem eu estava conversando com os alunos da Supermed, né? Com outro lugar que eu trabalho, além de sobre-humanos, e eu estava falando sobre o tema Guerra e Paz, né? E aí eu comentei com eles, eu falei assim, bom, meu consagrado tem um percurso de leitura diferente do meu, né? Guilherme estudou um tempo para Itamaraty, então ele tinha ali tem um monte de livros e um conhecimento vasto em política internacional, relações internacionais, que já não é muito a minha pegada. Então, quando a gente conversou sobre esse tema, né, Guilherme foi por esse caminho, que é um dos lemas, né, do partido, Guerra e Paz. O Guilherme, ele... Tema difícil, né, Ju? É porque ele é amplo, né? A gente falava um pouco sobre isso. Eu acho que ele é amplo, né, por conta de ser a Ju é aluna também da Supermed, futura médica.
Então, o Guilherme ele tem um percurso de leitura mais voltado para a RI, né, para as relações internacionais, e não é um percurso meu de leitura, gente. Eu tenho um percurso de leitura um pouco mais ali, acho que na filosofia, talvez eu possa dizer assim, numa filosofia pós-estruturalista, tenho seguido um percurso de um caminho decolonial, lido mais teóricos do Sul, lido mais epistemologias do Sul. Então, nosso olhar vai ser diferente. Por exemplo, enquanto ele vai falar sobre nesse tema de guerra e paz, sobre essas relações internacionais, eu vou falar mais, vou olhar um pouco mais para o Brasil, eu vou falar sobre perspectivas morais, enfim, porque a gente tem uma visão diferente. Acho que esse é um ponto, né, Gui? Uhum. Sim. Eu acho que esses temas, inclusive, que são mais abertos, né, que trazem uma metáfora ou algum tipo de comparação, como foi o tema do ano passado, eles tendem a ser um pouco mais abertos e permitem muitas possibilidades. Eu tenho até comentado com alguns alunos, fazendo uma referência a um autor que eu gosto muito, que é o autor americano Philip Roth, né, que ele fala que eu não escrevo sobre as minhas convicções, né? Eu escrevo sobre as consequências tragicômicas de se ter convicções. E eu acho que a prova da UERJ traz isso, porque você tem realmente múltiplas leituras, você tem muitos temas com possibilidades de sim, não, depende, como você e a Carol Martins trabalharam brilhantemente lá no artigo Não Tem Mistério, está no edital, né? O artigo que saiu lá pela revista da UERJ. Então, eu acho que é isso. Os alunos têm as suas leituras também, têm as suas trajetórias e acho que é isso. Pois é, a Ju está aqui falando para a gente fazer, Ju Gonçalves, uma live sobre um tema e a gente trazer as nossas visões. É uma boa, É uma boa ideia, é uma boa é ideia. uma boa ideia. Aí vocês vão ver que a Juliana é anarquista. Eu não passo de um burguês. Ó, gente, não vou falar nada. Mas a Ju tem ela comigo há um ano, cara. Ela já sabe, né, Ju Gonçalves? Ela já sabe os meus posicionamentos. Enfim, você falou do artigo, daqui a pouco a gente volta a algum tema também, Ju, acho que é uma live legal da gente fazer, pensar numa temática aí. Falei com a Babi hoje, dá para fazer 3 pessoas na live, acho que seria muito legal essa experiência que Babi e eu temos dividido sobre humanas, né? Acho que eu travei. Não sei se fui eu ou foi o Guilherme. Foi. Bom. Eu botei 4G agora, botei 4G. Faltadinha. Acho que a gente pode até fazer uma live nós 3. Eu, Babi, você, a gente tem sido muito. Já estou fazendo o merchan. Tem sido muito boa a experiência de dividir as turmas com a Bárbara, né, que é da sociologia e da história. Então, ontem, por exemplo, eu falei para ela falar um pouco sobre história comparada, não é a minha praia. Então, ela pôde, né, ela podia falar melhor para os alunos sobre essa perspectiva, olhando para a argumentação, por exemplo. Acho que podíamos pensar numa live assim, é uma boa. Enfim. Primeiro ponto que a gente costuma perguntar para todas as pessoas que vêm, né, Gui, é perfil da prova. Só que Guilherme já comentou, a gente conversou aqui na hora de fazer o roteiro, né, assim, Caroline Martins do Redação em Ponto e eu fizemos um artigo sobre esse perfil da prova, não tem mistério, está no edital. E a gente já fez uma live também sobre. Então você pode voltar e assistir a live. A gente não vai focar tanto assim nesse perfil, mas eu queria só comentar uma coisa que nós temos falado que é em comum. Eu acho que é um caminho comum que a gente traz. Que as frases tema das redações da UERJ, elas não têm estruturas dificultosas, assim, acho que eu posso dizer assim, né? Uma coisa que você vai olhar e falar assim, porra, não entendi nem o que está sendo dito, né? Acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, né? O que você acha? Eu concordo. Eu acho que realmente eu acho que as perguntas são até imprevisíveis, mas de fato ela é uma prova inclusiva. Olhando para o Enem, talvez não tenha tanta diferença, porque a prova do Enem, em termos de estrutura da frase tema, também é uma prova inclusiva. Mas a gente conhece provas aí pelo Brasil que são provas bem puxadas. As bancas de São Paulo, acho que tem uma dificuldade maior, acho que a gente já viu temas com frases super complexas, né? Como aquele tema clássico, né, da descatracalização da vida. Toda vez que eu falo isso para os alunos não acreditam que já caiu, mas já caiu. Eu acho que é uma prova bastante inclusiva. Porém, eu acho que os alunos precisam ficar atentos. Claro, talvez vocês já tenham falado nisso, tô talvez me repetindo, mas eu acho que ficar atentos aos comandos de pergunta, né, porque pode ser como, por quê, enfim, para quem, e também algum tipo de metáfora que aparece ali, algum tipo de comparação
como aconteceu ano passado, porque eram pessoas como o Fabiano, mas não era para falar só sobre o Fabiano. E eu acho que, enfim, o aluno ele precisa, por mais que a frase tema seja inclusiva, eu acho que ele precisa atentar para o fato de que não pode problematizar como a gente faz no Enem. Por exemplo, de transformar aquela questão em problema socioeconômico brasileiro e tentar buscar causas e consequências. Eventualmente, você vai passar por causas e consequências, mas não apenas. Então, assim, do ponto de vista da frase tema, eu acho que a prova da UERJ, ela, de fato, eu concordo, ela não dificulta a vida do aluno. Acho que a ideia é facilitar, né, e permitir que ele possa ver um texto autoral. Acho que é isso. Ela segue o perfil das outras, a banca da redação segue o perfil das outras bancas nesse sentido, até eu acho, né? Porque é um perfil do DCEA. Uma coisa que eu tenho trabalhado com os alunos e com as alunas é isso. A frase tema, ela é compreensível, ou seja, você não é eliminado porque você sequer não entendeu a frase tema. Como a FUVEST mudou muito o perfil dela nos 2 últimos anos, mas a FUVEST já teve descatracalização da vida e um texto de apoio era um trecho de Nascimento da Biopolítica, se eu não estou enganada, do Foucault. Então, você tem ali uma dificuldade que é imposta desde a frase tema. Não é algo que a gente fica... Oi? Ou aquele tema da minoridade, né? O homem saiu da sua minoridade. Pois é. Que era um tema kantiano, super complicado. Sim. A UERJ, ela não segue nesse caminho, ela segue um caminho que ela segue nas outras bancas também. Tem uma outra coisa que eu comento, né? Assim, a UERJ, ela bota, desde que ela adotou o livro, inclusive, mas ela já fazia esse caminho, ela bota um trechinho do livro, uma figura do livro e traz comentários. Então, eu acho que ela ajuda ampliando a visão que a gente pode ter sobre aquele trecho do livro. E eu fico pensando muito naquele aluno, naquela aluna que não conseguiu ler o livro. E aí... existem vários fatores para alguém não ler o livro. Aí eu fico pensando naquele menino que está trabalhando o dia inteiro, que está fazendo entrega no iFood, que está estudando ali nos intervalos e ele não leu o livro. Mas a banca da UERJ, quando ela bota a frase tema e antes bota um trechinho ou uma figura e faz algum comentário sobre o livro, ela vai contribuir também para esse candidato, essa candidata que não conseguiu fazer uma leitura do livro completo, enfim... fazer essa redação. Acho que esse é um ponto bem importante. Vou só pegar um pedaço, né, que você falou aí de não problematizar como no Enem, aí tem a ver com o método que a gente falou sobre o método que a gente usa, mas na verdade tem mais a ver com o conceito. Porque eu até tenho trabalhado assim, né, com os meninos e as meninas. No Enem, você constata um problema. Constatou um problema. Ponto. E você tem uma redação, Carol e eu falamos bastante sobre isso no artigo, que é uma redação em que você faz uma argumentação, que você faz uma série de constatações, não necessariamente uma argumentação. Então você vai explicando ali um fio, que eu chamo de um fio linear, quase que é um fenômeno, quase que natural, que você está explicando ali. Acontece isso por causa daquilo, sem problematizar. A UERJ, ela vai ter uma problematização, porque uma argumentação só surge por uma dúvida. Só surge uma problematização. Então, a UERJ, enquanto o Enem vai falar que existem as desigualdades nas regiões brasileiras, ou existem estigmas na saúde mental, ou existe a falta de empatia nas relações, a UERJ vai te fazer uma pergunta, sem te dar um caminho, porque quem vai escolher o caminho vai ser você. Então, isso é uma problematização, porque é isso. Eu não vou discutir se a parede é branca. Por exemplo, eu posso discutir, Guilherme e eu podemos discutir na decoração do apartamento se a parede branca fica melhor. Né? Eu estou olhando aqui, o meu cenário e o seu está cheio de livros. Os alunos na semana passada falaram assim, nossa, tem muito livro na sua casa. Agora a gente vai ter menos livro, né? Porque vão taxar, a gente vai ficar com mais dificuldade de comprar livro. Verdade. Então, acho que esse é um ponto, né, Gui, para a gente pensar, que a UERJ vai te pedir essa problematização, que é de onde parte a argumentação, que é o foco da redação, mas enfim... mas é um método mesmo. É porque eu só não uso o nome, só não uso o mesmo nome que eu uso para o Enem, mas o processo é o mesmo. É o processo é o mesmo. Falando de argumentação, essa é a nossa principal dificuldade, né, Gui, com os nossos alunos e alunas. Assim, a nossa principal dificuldade é a argumentação. O que fazer? Assim, acho que a gente pode dividir um pouco para quem está vendo agora, né? É verdade, eu tenho que dar listinha de indicação de livro, vou fazer isso, pode deixar. Como é que você trabalha com seus alunos? Porque a gente, para quem está assistindo, para quem está estudando em casa sozinho, né, ou sozinha, e que quer essa dica, o que você tem feito, e depois eu falo também um pouquinho do que eu tenho feito. Tá, vou falar então o que eu tenho feito. O que eu tenho feito é o seguinte,
eu tenho trabalhado com a ideia de, claro, de indução ou dedução. Só que nessa parte de indução, que é trabalhar com as evidências, de pontuar que evidência, acho que reforçar, né? Porque isso eles ou já viram com outros professores, também a gente tem essa mania de achar que eles só aprendem com a gente, né? Já viram isso. Eu reforço, eu relembro que as evidências, elas podem ser dados estatísticos, que é o que a gente vê muito no Enem, mas não apenas. Nem todos os textos do Enem têm dados estatísticos, mas podem ser exemplos, casos, situações, notícias muito relevantes, exemplos históricos, casos históricos ou processos históricos. E aí, eu até tenho trabalhado com a ideia de que você pega um tema, em vez de você pensar logo nas hipóteses direto, já pensar no que você vai falar, olhar primeiro para o mundo ao redor, pensar nos exemplos daquele aspecto. Por exemplo, vigilância. Aí você pensa, condomínio, banco, sei lá, escola, e você vai pensando em presídio, e aí você vai construindo hipóteses suas, porque quando você vai direto para hipóteses, ou até para premissas, você, em geral, está pegando o que outra pessoa já falou, ou que um professor já falou, ou, de repente, o que é pior, o que algum pensador já falou. Então, você vai direto para a fonte do que alguém já disse, alguma opinião já formada. Então, acho que olhar para as evidências que você tem, acho que é muito importante. Em relação a premissas, eu tenho trabalhado com a ideia de que o aluno ele precisa reconhecer os conceitos que ele já carrega, porque as premissas elas têm a ver com a formação cultural, tem a ver até com uma espécie de fé. Porque, por exemplo, a premissa de que a vida humana é sagrada, deve ser protegida, que é uma premissa cristã, mas também kantiana, aliás, Kant era cristão, mas ou você carrega aquela premissa ou não. Então você precisa reconhecer as suas premissas. Por exemplo, imagine que caiu um tema sobre como o que caiu na UERJ agora para os bombeiros, né? No mundo dos direitos é melhor soltar um culpado que punir um inocente. Muitos alunos respondem, ou às vezes até por uma certa vontade de ser bom, né? Uma vontade de ser mais humano, ele responde de bate-pronto que, cara, é melhor soltar um culpado do que punir um inocente. Mas ele fala assim, tá, mas por que eu penso isso? Ele não consegue reconhecer e explicar a validade da premissa que ele carrega. Porque provavelmente o que ele carrega aí com ele é injusto prender um inocente, é desumano. E aí, as premissas, como elas tendem a ser mais conceituais e abstratas, os alunos têm mais dificuldade. Então, eu tenho resgatado essa necessidade de você não pegar premissas dos outros, mas encontrar em você qual é a explicação de por que você defende aquela ideia. Então, acho que eu tenho focado muito nisso. E aí, nas aulas, eu acho que eu tenho mais tentado suscitar nos alunos essa ideia dos exemplos, da análise, acho que da vida contemporânea, para que eles fujam cada vez mais dessa facilidade da citação. Acho que é isso, assim. Em termos de argumentação, eu tenho feito isso. Sim. Acho que a gente vai também num caminho parecido, embora com narrativas diferentes, né? Assim, uma coisa que eu tenho apontado muito, porque eu tenho também refletido muito sobre isso, que vai ao encontro do que você falou, de reconhecer o mundo à sua volta, de reconhecer os conceitos que já se carrega, é a ideia de que a gente a gente consagrou, sobretudo, acho que no mundo ocidental, na perspectiva eurocêntrica, há uma ideia de que a produção de conhecimento só está naqueles espaços legitimados como racionais, ou seja, universidade, escola, então livros, enfim. Só que, e aí a gente se esquece de que a produção de conhecimento também se dá por outros meios. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito, principalmente porque os alunos, é isso, aí eles vão ver a nossa casa cheia de livro, né? Aí vão falar assim, mas eu não li tanto quanto você. Né? E eu falo, mas porque eu tenho quase o dobro, eu já estou quase com o dobro da idade deles. Não vamos falar sobre isso porque eu sou mais velha do que o Guilherme, então não vamos entrar nessa questão. Mas eu já estou quase com o dobro da idade dos alunos vestibulantes, tá? Então façam as contas aí vocês, porque eu não vou dizer a minha idade. Então, assim, é óbvio que eu vou ter lido mais do que vocês, porque eu tô mais velha. Enfim, não óbvio, mas eu sou mais velha, sou professora, então vim nesse processo de escolarização. Mas o livro, ele não é a única, ele é uma forma, tá? Mas ele não é a única forma de se obter conhecimento. A escola é uma forma, mas não é a única forma de se obter conhecimento. Então, a importância de a gente olhar à nossa volta, olhar as nossas experiências de vida, Joana Ri, olhar as nossas experiências de vida
E a partir dessas experiências de vida, fazer uma coisa que eu vou chamar de dispositivo de análise, né? Psicologia social, acho que eu vou chamar de analisador, que é você pegar a sua experiência de vida e colocar ali no centro para você começar a fazer análises com as coisas que tem à volta. Então, por exemplo, eu dava ontem para a turma do Sobre-Humano o seguinte exemplo, que a gente até conversou no almoço sobre. Eu saía de Irajá para assistir aula na Praia Vermelha quando eu fiz comunicação social. Porra, eu ficava na Avenida Brasil, ainda tinha parte de eu fazer sinal para o ônibus, ele já vinha lotado da Pavuna, porque era Pavuna Central, então ele não queria parar em Irajá, porque ele já estava muito cheio. Aí eu falava quase chorando pro moço, que era o fiscal, porque eu pensava, ele vai parar aqui, porra, tem o fiscal. Quase chorando pro moço, preciso chegar à faculdade. E aí o fiscal fazia o sinal para eu conseguir entrar no ônibus, aí eu fazia aquele caminho todo da Avenida Brasil, só tava lá no centro da cidade. Juliana, por que você não pegava o metrô? Porque eu ia gastar mais dinheiro, porque eu tinha que pegar um ônibus até o metrô até a Praia Vermelha, da Praia Vermelha pegar outro ônibus, então eu ia gastar mais dinheiro, pegava 2 ônibus. O que eu quero dizer é que, assim, essa trajetória que eu fazia, que eu fiz durante 4 anos, ela me serviu de uma bagagem enorme de análise. Primeiro porque a primeira análise era, caramba, eu almoço 10 da manhã para ter aula 1 da tarde e chego à faculdade com... Tati sabe que a gente passa muito por isso. E chegou à faculdade com uma roupa que nunca era adequada para o dia, porque estava nublado, chegava lá, estava sol, enfim. Chegava mais cansada que os meus colegas, então o meu desempenho acadêmico era também prejudicado por isso, né? Via uma quebra da paisagem, porque é uma paisagem do subúrbio do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, de repente eu ia para uma outra cidade que era a cidade do Manuel Carlos, né? Então, tem essa coisa, né? Enfim, eu ia para a cidade do Manuel Carlos, caramba. Então, essas diferenças de espaço, de modo de vida, e também pensar que, como eu havia tantos outros, e há tantos outros no Brasil, também são elementos de reflexão para fazer uma redação, né? Também se constituem como bagagem de conhecimento. Eu também consigo produzir reflexões, hipóteses explicativas para essa situação. Então, uma coisa que eu tenho chamado muito a atenção dos alunos e das alunas é valorizarem, para que eles valorizem essas questões. Ah, mas eu não tive essa vida de que você tem que sair da periferia. Eu vou para a escola, uma escola na zona sul do Rio ou na Barra, saio do carro com meu pai me leva de carro, eu volto de carro, e aí a gente falava sobre isso. Falei, pô, o aluno ele vai sair do portão para fora da escola, mesmo que ele conviva majoritariamente com pessoas da sua classe, ele pode pegar essa sua vida e fazer uma comparação com o menino que está vendendo bala ali em frente às lojas americanas na Barra. Ele pode fazer essa comparação com a pessoa, o menino que deveria estar na escola igual ele, mas está fazendo e sacando no supermercado. Então, é também a possibilidade de, mesmo que você não tenha uma vida que se repita como uma moda, né? Para a gente pensar o critério do exemplo, que se repita como uma moda na vida de outras pessoas, você faz parte de uma exceção dos jovens da realidade brasileira, você vai pegar essa exceção para fazer a sua reflexão. Esse é um ponto, né? De pensar a sua vida também como uma ferramenta de análise da sociedade em que você está inserido e que você está inserida para produzir conhecimento. A ideia de que eu tive uma vida muito diferente, por isso eu não sei, é uma desculpa que o cara de 30 anos vai dar no Big Brother para não reconhecer o seu comportamento, por exemplo. E é isso, é um privilégio também de classe de cor, você não vê uma realidade que se impõe à sua frente, mesmo que não seja a sua realidade. Pronto, comecei, Guilherme vai me chamar de anarquista, daqui a pouco estou batendo na mesa porque eu vou ficando irritada com essas questões. Mas acho que essa percepção, né? E um outro ponto eles fazem muito o que eu chamo de salto argumentativo, né? Assim, comem alguma etapa da explicação. Um outro ponto que eu tenho destacado, e vai ficar para você também que está assistindo para fazer essa prova, é a sua opinião, a Manu ri, né? Porque também já sabe. É 1 ano assistindo uma aula e eu me irritando aqui várias vezes, batendo na mesa. A sua opinião é a conclusão do seu processo de raciocínio, né? Ela é a conclusão do seu processo de raciocínio. Então, a gente na redação geralmente inverte, né? Obrigada, gente, meninas lindas. A gente inverte. Vou botar a primeira opinião, depois eu boto a fundamentação. Não precisa. Você pode, inclusive, deixar a sua opinião lá para o final do parágrafo. E seguir exatamente o seu processo de raciocínio. Porque para chegar a essa opinião, que é a conclusão do processo de raciocínio, você pensou X, você analisou X, você analisou Y e você chegou a uma conclusão no processo de raciocínio, que é a sua opinião. Porque você vai ter julgado as situações que estão ali.
E aí você está emitindo um enunciado opinativo. Esse processo é que você precisa falar para a banca. Porque senão a banca vai ler e fala, mas espera aí, por que ele está dizendo isso? Como é que ele chegou a essa opinião? Exato, Entende? exato. Então, é esse processo, né, que você... Sua mãe chegou aí, daqui a pouco te chama de príncipe. Não existe. É esse processo que você precisa dizer para a banca. Então, isso tem que ser... fiquem atentos e atentas a isso, porque vocês comem essas etapas do raciocínio e a gente, quando vai ler redação, em diversos contextos, seja em avaliações de concurso, seja dando aula para vocês, fica assim, mas espera aí, como é que chegou isso aqui? Tá faltando um pedacinho, né? Acho que é um ponto. Eu acho que isso tem a ver, o que você está falando, com uma ideia que eu acho que não é nem culpa do Enem. Assim, eu acho que é uma culpa de como o Enem foi abordado, como ele é ensinado geralmente, que é uma ideia, eu vou levantar uma hipótese aqui também, que é uma ideia de totalidade, ou seja, de que o aluno ali em 30 linhas ele vai encontrar uma narrativa totalizante para explicar aquele fenômeno. Então, muitas vezes, quando ele vai para o UERJ, ele tenta descrever de uma forma muito abstrata, porque ele vai fazer uma sequência de opiniões que ele não vai aprofundar, tentando dar conta de uma totalidade daquele processo. Então, ele, por exemplo, se o tema cai, sei lá, sobre guerra e paz, vai tentar, às vezes, teorizar sobre a guerra, tentando encontrar uma grande teoria total sobre a guerra. E eu acho que o aluno tem que ter total consciência de que a redação, a dissertação argumentativa, ela não tem a ver com a verdade, né? Ela tem a ver com o que é verossímil. Então, ela é sempre um recorte que você escolhe fazer. Então, o exemplo que você pega, por menor que seja, ele às vezes se basta, às vezes a análise que você faz para chegar a uma conclusão, ela é aquilo mesmo, assim, basta. Se você explica aquele processo que você fez, se você é transparente, mostrar, para chegar nessa hipótese eu realmente passei por esse exemplo, por esses exemplos, para poder mostrar assim, de onde você está partindo, para onde você estava olhando para quando chegou aquela hipótese, e não tentar fazer uma narrativa muito abstrata, totalizante, tentando investigar como é que todas as guerras acontecem, como é que todas as guerras... Às vezes você analisa ali, sei lá, Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, ou uma guerra interna do Brasil, do governo brasileiro com a sua própria população, como você falou. E aí, dependendo do recorte que você faz, você vai chegar a hipóteses diferentes. E tudo bem que se não concordam com a sua hipótese, ou que a sua hipótese não responde toda a totalidade do tema, porque alunos diferentes vão levantar hipóteses diferentes. E eu acho que é sempre bom lembrar que o nome hipótese é isso, é uma pequena tese. Então ela não dá conta da realidade total. Ela, na verdade, ela é um caminho de explicação ou um ponto de vista a partir de certas evidências que você separou ali. Sim. Acho que é um pouco isso. Né? Sim, eu costumo até botar assim nas redações ou nas aulas assim, para você, por que tal coisa acontece? Que é para você levantar a hipótese, é isso que o Guilherme está falando, né? Ela é uma pequena tese, é um ponto de vista seu que explica ali uma questão, né? Indo para um outro ponto ainda da argumentação, né? Falava com o Gui, porque o que acontece, né, gente, assim, vocês vêm com os problemas na redação, né? Aí a gente fica pensando como é que a gente vai ajudar vocês, como é que a gente pode, inclusive, instrumentalizar isso, acho que eu posso dizer assim. Porque eu não tenho objetivo, até porque eu não sou, vou deixar isso, por exemplo, para a Kátia, de dar aula de filosofia da argumentação. Porque senão, muitas vezes a gente não consegue fazer esse fio entre o que está ali, né? Que a gente aprende a argumentação, a retórica da filosofia, mas como é que a gente joga isso para a redação, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, gente, eu quase não ouço podcast, mas, por exemplo, Guilherme adora, Babi também, a Agatha, e elas ficam comentando, e aí fui ouvir lá do B do Rio nesses dias. Ouvi 15 minutos. E aí tava lá fazendo atividade física, ouvindo podcast. Aí eu fiquei reparando como é que o rapaz estava fazendo o fio dele lá, né? Aí eu fiquei, cara, esse cara tá trabalhando com uma série de hipóteses. Ele tá construindo ali um caminho hipotético para chegar a algum lugar. São as pequenas teses que a Ju adorou aí, né? Que são essas hipóteses explicativas, que é o para você por que isso acontece. Vou voltar a isso porque eu quero comentar um pouco mais, que foi o que eu te falei até, Gui, da Gênesis, chegar a uma Gênesis.
Aí Guilherme escuta muito Medo e Delírio em Brasília, e eu acabo ouvindo, né? E, enfim, gosto, acho muito divertido. Fiquei pensando como é que o Medo e Delírio em Brasília faz, né? Oi, Maria Célia, que saudade. Medo e Delírio em Brasília, ele vai trabalhar com um monte de fatos, né? Só que é o que o Guilherme falou, assim, você pega um fato da realidade, que é um fato, inclusive, que vai ter a ver com o seu argumento. Já é um recorte. Já é uma perspectiva até ali opinativa, embora você precise desenvolver. Aí ele trabalha com fato, aí ele vai botar o funk do Ulisses. Eu tenho nojo da ditadura, sei lá. Aí ele vai jogar um outro fato. E aí, o que você estava ouvindo ontem, ele falava assim, acho que foi ontem, ele falava assim, agora concluam vocês. Só que, cara, ele já apresentou o recorte dele de fatos. A conclusão que a gente vai ter é a conclusão que ele queria que a gente chegasse, ou seja, a opinião dele, né? Então, eu fiquei pensando no podcast como uma ferramenta até de estudo, como é que ele pode te ajudar não só para você garantir, ampliar a bagagem de conhecimento, mas para você pensar em como é que porque o podcast geralmente é um debate, e como é que esses debates estão acontecendo dentro da perspectiva argumentativa. Então, é uma dica, né? Então, o Medo e Delírio em Brasília vai trabalhando com esse método indutivo, ele vai trabalhando com os fatos, para chegar a uma conclusão que é a opinião dos caras que fizeram o roteiro lá do Medo e Delírio em Brasília. Só que eles deixam a gente chegar. E a gente vai chegar porque ele já trabalhou esse caminho todo. É o que eu costumo dizer assim, é como se você pegasse a mão da pessoa, tem isso aqui, tem aquilo ali. Agora, aí quando ela chega à conclusão, ela já está bem acalentada, porque ela já foi preparada. Catarina está explicando que a estratégia sofística, é isso aí. Obrigada, Kate. Já o outro que eu falei, o lado B do Rio, me pareceu trabalhar um pouco mais para a questão hipotética. E talvez um caminho seja você ir para a gênese do problema na sua perspectiva. A gênese da questão na sua perspectiva. Já vou passar para você, eu só vou dar o exemplo de onde eu pensei isso, né? Que a gente estava conversando. Uma aluna da turma do Sobre Humanas, uma ótima aluna, Débora, ela me fez uma pergunta essa semana, porque ela tinha escrito uma coisa na redação dela, e a Nath, que é nossa corretora maravilhosa também, perguntou assim, ela bota as pessoas, era sobre o ódio, né? Então as pessoas querem eliminar a outra para se proteger. Ela termina o parágrafo dela assim. A Natália pergunta, por que as pessoas iam querer se proteger? Aí Débora me faz a seguinte pergunta. Então, ela falava assim, né? Parei, não tinha pensado nisso. O que você acha? Eu queria só saber sua opinião. E aí, o que eu falei? Olha, minha opinião tem a ver com uma hipótese explicativa que eu tenho para isso. Inclusive, assim, vou olhar para a minha vida, a minha trajetória de vida, como uma pessoa cristã, como uma pessoa dentro de uma estrutura heteronormativa, com uma lida fenotipicamente de forma majoritária como da raça branca, né? Que se acha que é universal, mas não é. Enfim, todas essas questões eu vou tentar encontrar a gênese dessa questão. Por que as pessoas querem eliminar as outras que elas consideram diferentes, que elas odeiam, dentro dessa lógica de proteção? Tem a ver com guerra e paz. Na perspectiva de alguns grupos cristãos, o mundo está em uma grande guerra. Guerra espiritual, batalha espiritual, o mundo está um apocalipse. Então a gente precisa se proteger. Como é que pode ser essa proteção? Né? Eu tenho uma família heteronormativa, se eu aceito, se eu concebo a existência de uma família que não seja heteronormativa, que parta de uma relação homoafetiva, eu acredito que essa outra concepção de família vai ser suficiente para acabar com a minha família, com a minha concepção de família. Porque não pode existir, então, dentro da minha pretensa de universalidade, uma família que seja diferente da minha, da que eu concebo como família. E aí, como isso desestabiliza a minha concepção de família, eu prefiro que isso seja eliminado. Que essa outra concepção de família seja eliminada. Então, eu explicaria por essa perspectiva. A partir das minhas experiências de vida, a partir do que eu vejo as pessoas falarem que, assim, existe uma ditadura gaysista, é um absurdo, eles querem acabar com a família, mas como assim eles vão acabar com a tua família? A pessoa que casou, que é do mesmo sexo, vai acabar com a tua família, sabe? Tu separar, porque no campo, se você for olhar, você não acaba com a minha família, eu vou continuar podendo ter uma relação heteronormativa, eu vou continuar podendo ter a minha família, e as pessoas vão continuar deveriam poder ter as suas outras famílias, isso não acaba com a família, mas você constrói um discurso que aí a gente vai chamar, e ele é um discurso de ódio,
que muitas vezes tem a ver com um discurso criminoso, de eliminação desse outro que eu concebo como diferente a mim e que, portanto, se torna um inimigo, porque na minha concepção de vida eu acho que ele vai acabar com o meu modo de viver. Então, isso seria você tentar ir na gênese do problema com hipóteses explicativas. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? O pessoal que está assistindo, está fazendo sentido? E aí eu jogo para você, depois que eu falo isso tudo. O que você acha, Guilherme? Eu concordo plenamente. E só para não repetir, assim, que você, enfim, que o raciocínio estava perfeito, tal, eu ia só puxar um ponto que eu acho que isso tem muito a ver com a análise da contra-argumentação, que eu acho que também é um caminho muito importante para os alunos, que é não só colocar no papel as suas ideias, mas também tentar entender de alguma forma as ideias adversárias. Porque, às vezes, ao desconstruir uma ideia que você considera adversária, você consegue validar, reforçar o seu próprio ponto. Então, acho que talvez mostrar como esse discurso de eliminação do outro é um discurso falacioso, é um discurso de risco social, ele é um discurso violento. Eu acho que isso também serve para você entender como é que também... E até respeitar, não no sentido de validar, mas no sentido de entender assim, cara, não é só uma coisa mentirosa e agressiva, mas que tem uma lógica interna, e é por causa dessa lógica interna, desse raciocínio, que a gente está nesse buraco que a gente está. E também entender que essas pessoas, elas seguem uma linha de raciocínio, por mais que elas sejam falhas, e acho que a questão é provar que tem falhas, mas entender de onde vem isso, quais são os links que essas pessoas fazem, como é que elas olham para hipóteses futuras e veem o mundo como algo apocalíptico, que está prestes a acabar, enfim. Entender até, por exemplo, que esse discurso, por exemplo, ele tem uma falácia que é a falácia da ladeira escorregadia, né, que o Medo Delírio adora também comentar, que é uma pequena consequência desencadeia várias outras consequências. Então, assim, se um casal homossexual adotar um filho, então todo mundo vai passar, todos os casais homossexuais vão adotar filhos e não vai ter mais família tradicional. Ou se uma pessoa puder abortar, que todas as pessoas necessariamente vão passar a abortar. Se uma pessoa fumar maconha, é porque todo mundo vai passar a fumar maconha. Então, às vezes, você tentar entender um argumento adversário e tentar reconhecer as falácias ali, isso pode te ajudar a mostrar como é que o seu ponto ele faz mais sentido. Isso também é um caminho interessante, né? Eu me segurei aqui para não rir. Cadê a Tati e a Gisele? Eu brinquei, eu contei isso ontem para os alunos na aula do fumar maconha. Eles riram, tu falou isso, agora eu lembrei. Gente, Juliana tá namorando um cara que fuma. Era a fofoca. Tati me liga. Juliana, o Guilherme fuma maconha? Gente, não resisti. Fuma, né? Uma coisa bem ampla. Tive que trazer isso pra cá. Me desculpem, depois eu contextualizo melhor. Aí tu falou, se uma pessoa se permitir se legalizar a maconha, todo mundo vai fumar maconha, né? Enfim. Todo mundo vai fumar. Vamos para o livro, a gente tem 20 minutinhos só, né? O tempo passa rápido. Aqui. Maria tá rindo, Maria? Depois 47, eu te atualizo. Né? Te atualizo, Maria Célia, essa história. A Gabi está perguntando, seria interessante começar a fundamentação de um parágrafo de desenvolvimento explicando o ponto contrário do seu e depois... Pode ser, Gabi, é uma possibilidade, tá? Você pode fazer isso sim. E aí... para quem tem aula comigo, né, Gui, eu costumo falar assim, às vezes é difícil dar aula de redação, porque o aluno pode achar que a gente não tem certeza de nada, porque às vezes eles falam umas coisas assim, sim, pode ser que dê certo. Eu não tenho como falar antecipadamente não, em termos de possibilidades de argumentação, por exemplo. Então, Gabi, acho que funciona, pode funcionar, pode ser interessante, né, você trazer essa uma outra voz, que não é uma voz que seja a sua, que você defenda e rebater em seguida. Né? A Tati está contextualizando ali para quem quiser saber um pouco melhor da história da fofoca do Guilherme Fuma. Bom, 1984, Guilherme, quais são para você os pontos centrais do livro? Isso é sempre muito arbitrário, porque, enfim, cada pessoa tem a sua leitura, mas eu acho que, pensando estrategicamente para a prova, enfim, acho que pensando de um modo mais pragmático, eu acho que, claro, a vigilância constante, eu acho que o aspecto de
a ver teletelas. Uma coisa importante sobre as teletelas, que eu vejo muitos alunos acho que entendendo um pouco mal as vigilâncias das distopias, e aí eu não vou nem mencionar nenhum autor, nenhuma teoria, para eles não caírem nessa tentação. Mas assim, o lance da teletela é que parece que ela está em todos os lugares, mas na verdade ele não está em todos os lugares. Você tem alguns espaços que o Winston, por exemplo, dentro da casa dele, ele consegue não ser vigiado para poder escrever o diário. Dito isso, eu acho que a questão da vigilância nas distopias é que você se sente vigiado mesmo quando você não está sendo vigiado. Então é como se esses olhos se multiplicassem e você sentisse que é algo onisciente que te vê o tempo todo. E claro que há um paralelo disso com essa onisciência religiosa de uma visão de Deus que é um Deus assim muito culpabilizador, né? Muito condenatório. É um Deus que está sempre ali bisbilhotando para ver se você vai cometer algum tipo de erro. Então a ideia é que esses olhos se multiplicam. Por exemplo, no conto da Aya, eles não tem câmera lá no conto da Aya, mas o tempo todo eles falam, né, under his eye, que é a ideia de, olha, sob os olhos dele. Então estamos todos aqui nos vigiando, estamos todos nos vendo. Então acho que esse é o primeiro ponto da vigilância. Rapidinho, deixa eu só te cortar. Segura aí só porque tem uma pergunta e aí se você puder responder. Porque ontem na live, né? Na live da UERJ, né? O professor falou da teletela ser um protagonista. E aí eu acho que você pode ajudar a gente, inclusive, eu tenho comento isso algumas vezes em sala, sobre os elementos da narrativa e alguns personagens que não são esses personagens tradicionais. Então a teletela ser um protagonista é ela como personagem. Acho que você pode ajudar a gente como autor, né? Como alguém da teoria literária e por fazer o merchan. Ele escreve o roteiro, ele faz peça. Semana que vem tem peça dele no YouTube, que foi montada em São Paulo, enfim. Acho que para responder isso que a Ju pergunta, vale você falar para a gente um pouco também o conceito de personagem. Por que a gente vai dizer que a teletela pode ser o protagonista? Desculpa, na literatura. Na literatura, a literatura é o campo do impossível, né? Tudo pode ser feito, muitas análises diferentes podem ser feitas. E ninguém tá com a verdade. É isso, né? Ninguém tá com a verdade. Eu acho que pode haver, sim, uma interpretação de multiplicidades e de duplos. Ou seja, o diário do Winston, ele é um duplo do próprio Winston. Então, o diário, ele também é um personagem que nasce de um personagem que está lá dentro. Então, o personagem Winston já é uma virtualidade, já é uma ficção. E o diário dele é uma dupla virtualidade, porque é uma recriação dentro de uma criação metaficcional. Então você tem esse duplo. As teletelas, elas também podem ser entendidas como personagens, uma vez que elas estão em todos os lugares, elas falam. Assim como às vezes a gente considera uma paisagem como personagem, como Macondo é um personagem de Cem Anos de Solidão. A gente pode ter essa leitura. Assim como Oceânia é um personagem de 1984. De modo que eu acho que os alunos podem ter essas leituras de duplos e multiplicidades. Há muitos outros personagens que são ali bastante onipresentes. Por exemplo, a gente pode entender o Ministério da Verdade como um personagem também. É possível, porque ele também age como um corpo, ele também tem uma corporeidade, ele também é um prédio, ele também ele é um espaço que fala, ele é um espaço que faz, ele é um espaço que censura. Acho que essa talvez seja, eu não vi a live, mas talvez seja essa a ideia do que interfere na narrativa, né? Ele tem esses personagens, eles têm uma interferência na narrativa, né? Na história. Ele age, ele pensa, ele tem ações. Sim. O Uri, que está sempre com a gente aqui, queridíssimo. Professor, você está com o professor, né, do PVS Morro dos Prazeres também, né? Então, o controle também é um ponto importante. Então, o controle também é um ponto importante, porque essa vigilância visa o controle. O controle seria... não sei se foi essa pergunta, o controle seria um ponto importante ali na narrativa, né? Esse é o meu momento anarquista agora da live. Eu acho que assim, eu acho que os alunos eles têm uma ideia da distopia do George Orwell que eu acho que é um pouco equivocada. Claro, sempre é muito difícil dizer uma visão equivocada, mas porque todo mundo
acho que tem um pouco de razão, mas no meu ponto de vista, os alunos focam muito na censura, nas impossibilidades do Winston, de que ele é vigiado o tempo todo, de que ele é manipulado, de que todos os personagens são manipulados, são controlados. E é claro que esse controle existe, é inegável que esse controle existe. Só que é muito fundamental entender que o George Orwell, ele optou por um personagem que é um personagem que resiste. Ele é um personagem que resiste a todo momento a ser controlado. Então, não pode escrever um diário, ele escreve um diário. Não pode se relacionar com ninguém lá do partido, ele se relaciona com a Júlia. Não pode participar do movimento lá da confraria, ele participa do movimento. E mais, em todo momento, desde o início do livro, ele sabe que ele está com a cabeça já, né, na guilhotina. Ele sabe que vai dar ruim para ele. Ele sempre fala isso. Eu sei que vai dar errado, vão me prender. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E mesmo assim ele vai até o fim. Assim, acho que o que o George Orwell estava trazendo ali sim, você tem uma tentativa de controle, muitas pessoas são controladas, mas o Winston, ele resistiu. E mais, embora o livro seja escrito em terceira pessoa, ali a gente vê o que a gente chama de narrador, é uma onisciência seletiva, porque a gente acompanha o ponto de vista do Winston. Há um uso abusivo, né, do início ao fim, um uso até muito coerente do discurso indireto livre. Fora alguns momentos que o narrador se lança num certo ensaísmo, ele faz muitas reflexões sobre poder, sobre manipulação, mas fora esses momentos, a gente acompanha o ponto de vista do Winston. Então a gente também não tem certeza se outras pessoas duvidam do partido. Pode ser que todo mundo duvide do partido e que todo mundo esteja encenando, fingindo que tá lá no 2 minutos de ódio, porque a gente só sabe mesmo do Winston. A gente entra no mundo interno, na cabeça dele, só a do Winston. Então a gente não tem como ter certeza se outras pessoas estão resistindo. De modo que eu acho que os alunos eles podem levantar a hipótese de que sempre há resistência, de que a resistência é importante. E essa pergunta pode ser uma pergunta da UERJ, né? Qual é o papel da resistência? Porque, em geral, a gente foca demais nesse controle, como se o soberano, o ditador, ele pudesse tudo. Mas não, né? Não, porque nem sempre, né? Para parafrasear lá o Rodrigo Amarante. Eu acho que o que você fala aí tem muito a ver com o que eu falava ontem com uma turma e que tem muito a ver também com o que eu acredito, né? Que você sabe das teorias que eu leio e que eu acredito como lemas de vida, né? O poder, ele não pré-existe as relações. Então, você não tem um governo que tem o poder. A essência do governo não é o poder. Né? O poder não é um objeto que algumas instituições ou pessoas possuem. O poder, ele se dá na dinâmica relacional. Ele vai ser produto, acho que a gente pode dizer assim, ele vai se construindo a partir das relações de força. E aí eu lembrei disso agora, por conta da resistência, porque a gente pode pensar que aquele regime tem o poder total e a gente tem o Winston e a Júlia várias vezes desafiando esse poder no sentido de mostrar pra gente que esse poder não é total assim, porque o poder é uma relação. O poder vem de uma relação de forças dos dois lados. Então, na medida o outro vai ter o poder na medida em que nessa relação de forças eu vou conferindo a ele o poder. Né? Um exemplo que eu acho que facilita para os alunos é a gente pensar a situação que a gente vive atual. Você não tem você não vai ter um governo que tem o poder total, que assim que foi eleito teve o poder total, mas você tem um governo que vai experimentando nas relações de força a construção desse poder. Então, você tem milhões de situações acontecendo de um lado e você tem instituições que vão nessas relações de força exercendo uma força, afetando o outro lado não sei se estou fazendo claro, mas afetando o outro lado de um ponto tal que permite que esse outro lado sempre avance, né? Vai sempre avançando nos limites que a gente achava que seriam os limites legais, os limites democráticos, os limites morais, os limites razoáveis, os limites de senso, sei lá, está sempre ultrapassando, né? A ponto de você ter, e eu espero que a live não caia, um supremacista branco dizendo que estava só limpando a lapela do seu terno. Então, quando fez um gesto supremacista branco dentro de uma sessão, né, democrática. E aí ele responde assim e ok, continua. A gente está ali mais
mais nessa relação de forças, mais uma construção desse poder, mas ele não pré-existia, ele se dá nas relações, né? Acho que é um ponto. Você ia falar dos outros personagens, outros pontos do livro, né? A gente falou da vigilância, outro ponto que você acha? Talvez esse seja o principal. Eu acho que um ponto que, na boa, assim, conhecendo a banca da UERJ, acho que é impossível ignorar, que é a questão da nova fala. A nova fala tem uma centralidade, acho que muito importante, até porque essa é a característica, eu acho que distintiva do 1984 para todas as distopias que eu conheço, que eu me lembro agora. Pode ser que esteja errado, mas de todas as distopias, acho que aqui tratou mais profundamente a questão de como o poder ditatorial, ou na verdade qualquer governo, como é que ele manipula a linguagem para, enfim, fortalecer uma certa visão de mundo, ou para impedir que as pessoas produzam um raciocínio complexo. Eu acho que ignorar a questão da nova fala sem dúvida, um erro. Acho que é uma questão muito, muito central. Até porque a gente tem muitos exemplos na atualidade, embora a gente não preste muita atenção. Isso pode ser uma forma da UERJ falar assim, peraí, vem cá, presta atenção aqui. Será que hoje, na contemporaneidade, no Brasil contemporâneo, a gente não tem exemplos de nova fala, a gente não tem esse uso? E acho que exemplos não faltam. A gente, né, sempre fala de que uma aluna, foi uma aluna que me contou essa, e eu acabei incorporando nas aulas, é agrotóxico, que agora parece que virou defensivo agrícola, né? Ou o fato, por exemplo, de que até há estudos que mostram isso, que a gente abandonou nos últimos 20 anos a palavra latifundiário, que era uma palavra que tinha uma historicidade, tinha uma questão muito relacionada a uma luta de resistência, né, do movimento sem terra, que era uma palavra que tinha, ou seja, tinha um peso, tinha uma razão, tinha um certo uso. A gente abandonou essa palavra e agora a gente usa ruralista, né, ou grandes proprietários de terra, que me parece ser profundamente nova fala. E, enfim, tem uma série de exemplos nesse sentido. E eu acho que depois de vigilância e a questão da língua, eu acho que o terceiro ponto é o ódio. Né? Os 2 minutos de ódio, sem dúvida, é um ponto que os alunos precisam refletir muito, que não só em termos de cancelamento, esse cancelamento midiático, mas eu acho que assim, o exercício do discurso é em prol do assassinato desse outro, né? Desse outro que ganha corpo em vários povos distintos, mas sobretudo no Brasil, né, os povos originários negros, mas eu acho que a gente tem um ódio hoje muito potencializado também pelas redes sociais, pelos algoritmos. Os 2 minutos de ódio, a semana do ódio estão aí. Acho que estão na ordem do dia da vida que a gente leva, da contemporaneidade que a gente, né, está inserido. Então, acho que são esses os 3 pontos para mim principais. E claro, como eu falei, a questão da resistência, da importância de resistir. Eu acho que tem uma cena, inclusive, da Júlia e o Winston estão conversando, e aí não me lembro qual dos dois falou assim, mas por que a gente está fazendo isso? Né, se a gente talvez não veja o fim do regime. Aí acho que a Júlia que fala, mas a questão não é a gente acabar com o regime agora, a questão é a gente deixar a chama acesa para que outros depois peguem esse bastão lá adiante e continue essa luta, deixar vestígios, deixar passos. Né? Acho que um exemplo muito contundente é o próprio exemplo da Marielle, né? Que talvez, né, quem planejou o assassinato não tinha imaginado o problema, né, que ele causaria, porque ela se transformou num símbolo enfim, as pessoas não vão cansar de buscar justiça. Então, assim, vale a pena resistir? Vale, porque você pode até não ver a vitória, mas você vai deixar rastros para que outras pessoas, enfim, encontrem esse espaço, encontrem esses diários, como o diário do Winston. Nossa, tá muito poética a minha explicação, mas eu acho que é isso, assim, né? Faltam 3 minutos para a gente fechar a live, a gente está caminhando para o final, passa muito rápido, né, gente? Acho que o papo foi bom. Pegando essa ideia da resistência, aproveitando o tempo que a gente está difícil, né? Eu fico pensando sempre nessa micropolítica da resistência, que a gente pode fazer como modo de potencializar as vidas, né? Eu digo as micropotências da vida. A Júlia, para mim, ela fica como esse símbolo, né? Ela resiste e transgride uma série de regras pequenas do partido
para produzir vida, me parece a leitura que eu faço para ela, assim, botar o vestido, se maquiar no quarto, né? Enfim, acho que são essas micropolíticas e que eu acho que nesse tempo que a gente está, pode ser no momento em que a gente tem uma ocupação total do tempo, você parar 30 minutos, 40 minutos no seu processo aí de produtividade, você entender que você não precisa estudar 40 horas, 10, 14, 15 horas por dia, né? Acho que são as micropolíticas que a gente pode ter para potencializar vidas nesse momento. Por exemplo, aqui em casa a gente tem evitado ver jornal, porque tem sido muito pesado, né? Acho que hoje, em especial, eu estou num momento muito assim, de esperança e de celebração de vida, porque minha mãe tomou vacina ontem, a mãe da Babi tomou vacina hoje. Então, eu estou muito nesse momento de manda beijo pra Jo, princesa. Muito, muito nesse momento de celebrar essas pequenas partículas de vida que a gente pode celebrar, né? Estamos aqui, acho que isso é uma razão. E aí, acho que essa vai ser a razão da resistência. Para finalizar, 2 minutos, redação se estuda, já antecipo e deixo a dica para o Guilherme, tá? Se estuda sim, redação se estuda sim. Como é que a gente tem colocado os nossos alunos para estudar redação, né, Guilherme? Pois é, depois dizem que a gente 1 consegue minuto. convencer os alunos de tudo, né? A gente não consegue convencer. Sim, é muito importante estudar redação, ler muitas redações exemplares, ler também as suas próprias redações que você Estudar as errou, suas redações. né? Estudar as próprias redações, não pegar a redação e jogar no fundo da mochila, acho que reler, identificar os erros e ler muito. Acho que se interessar por leitura de maneira geral. Infelizmente, a gente só tem dissertação argumentativa. O ideal é que a gente lesse um pouco de tudo e que pudesse fazer no vestibular vários gêneros textuais, mas é isso. Sua mãe fazendo o merchan da sua peça, dia 16/4, mal encontro no YouTube. E é isso, gente. A gente precisa comer, né, Guilherme? O que a gente vai comer hoje? Porque, Guilherme, eu tenho que botar disciplinas do dia, porque aí ele fica inventando o dia da pizza, o dia do hambúrguer, o dia. Aí eu tô aqui, ó, no sapatinho, porque se eu for na onda do Guilherme, né, Guilherme? Cátia foi ver mal encontro em São Paulo. É isso, gente. Vai fechar, vai cair. Beijos. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, Espero que gente. tenham curtido. Ali.